Bom dia, meus caros delegados. Precisam de acordar agora. Bom dia, delegados. Eu chamo-me Fred Brunton e sou presidente da Conferência de Nova Iorque. Tem sido um prazer ouvir as apresentações que temos tido até agora e eu espero que a nossa apresentação, que vamos ter tempo para falar um pouco, vamos começar já. Eu tive o privilégio de presidir ao Comitê Jurisdicional e, como vê, eu vou passar a fazer isto rapidamente. Gostaria de falar primeiro este comitê, como é que este comitê foi criado. A Conferência Geral passou todas as discussões como tudo pode ser feito nos Estados Unidos, até chegar à altura em que haveria um comitê que era criado para fazer um estudo e trazer isto à Conferência Geral. Esse foi o grupo que se encontrou desde que acabámos o nosso trabalho em 2016. No vosso ecrã estão a ver, neste slide em PowerPoint, fala que houve petições para modificar as linhas jurisdicionais e petições para modificar a fórmula e o número de perguntas sobre bispos, e houve petições para mudar a cronologia e o número de bispos. Havia cerca de 23 petições separadas que foram coletadas e que nos foram dadas para termos orientação. Portanto, precisamos de trazer informações, era suposto trazermos informações sobre 23 petições à Conferência Geral. Reunimos-nos muitas vezes, não só em pessoa, mas também por Zoom ou por teleconferências, e chegámos a esta declaração de missão. O Comitê de Estudo Jurisdicional vai examinar as realidades atuais e as necessidades missionais da Igreja Metodista Unida para o século XXI e recomendar um processo para determinar o número e os limites das jurisdições e áreas episcopais que se alinham com as prioridades missionais e o objetivo comum da Igreja Metodista Unida para que possamos viver o apelo de Cristo, a chamada de Cristo como povo, empenhados em estar na conexão. Há uma palavra aqui que está a ser mencionada 2 vezes. Que palavra essa é? Uma palavra que começa em M. Missional. Este trabalho, esta entidade achou que deveria haver uma nova forma de poder tentar analisar o trabalho de missão. Portanto, aqui vê este grupo, alguns dos melhores e dos mais com mais capacidade. Foi maravilhoso poder estar a trabalhar com grandes pensadores na mesma mesa. Alguns deles estão aqui, os que estão aqui eu queria que se levantassem para verem quem são, porque nós precisamos de fazer perguntas. Temos 3 deles, eu gostaria que lhes desse uma salva de palmas. Estas pessoas trabalharam muito arduamente e eu devo dizer-vos que tive o prazer de trabalhar com eles, especialmente tendo em conta o período e a história do momento em que nos encontramos na nossa igreja. Portanto, ao continuarmos, nós olhamos para o parágrafo 404 da disciplina, e nesta situação o que nós vimos foi que nós tínhamos números de acordo com a fórmula atual, fórmula que existe, e que ia haver uma modificação, particularmente ao passarmos de 2020 a 2024. Temos aqui por jurisdição, como podem ver, cada jurisdição oferece-nos, tem um mínimo de 5 bispos e depois, a partir daí, se houver mais bispos, tem que haver mais 3.000 membros que são financiados
pelas conferências anuais. E quando falámos sobre isso e falámos sobre a necessidade missional da Igreja, geograficamente, etc., nós chegamos à conclusão que talvez haja uma forma de sermos mais compatíveis ou consistentes para fazermos discípulos de Jesus Cristo do que só com números. E então propomos o seguinte, que nesta situação, que todas as jurisdições têm direito a um mínimo de 5 bispos, mas também que o número de bispos adicionais que a jurisdição determina seja necessário para realizar o ministério e a missão, financiado pela atribuição às conferências anuais dentro dessa jurisdição. Portanto, nós vamos ouvir as sugestões, de não sermos únicos e exclusivamente orientados por números, porque, por exemplo, numa zona metropolitana onde pode não haver números que possam haver 3.000, mas podem haver necessidades intensas para aquilo que vai ser necessário para poder ativar o ministério que se tem que fazer e possa ser necessário mais bispos, se assim for decidido pela área geográfica. As autoridades que se interligam e nós achamos que seria importante considerar a decisão 1312 para podermos ver os equilíbrios do sistema e limites de poder exercidos por cada uma das autoridades individualmente e conexionalmente. Os colégios de bispos têm autoridade para planificar a supervisão episcopal, para poderem chegar a um sistema para fazerem determinações sobre os bispos nessa zona geográfica. Isto são as conferências jurisdicionais. Como é que isto vai funcionar? Vão ver que há mais flexibilidade para podermos reavaliar como as coisas funcionam. Como pensam no colégio de bispos, vão ver a capacidade financeira das jurisdições e do episcopado, dos comitês de episcopado, que estarão envolvidos em tomar decisões iniciais. E alguns talvez nunca possam ter ouvido falar nisso nas vossas vidas. Portanto, isto é o Comitê Inter. Alguém que tenha ouvido falar nisto, levanta a mão, todos aqueles que não tenham ouvido. Portanto, esta decisão. Portanto, aquilo que quer dizer é que há um comitê de jurisdição para tratar das necessidades de missão, para examinar tudo isto e para que as determinações possam ser feitas em termos do número de bispos. O financiamento de bispos e despesas gerais, a atribuição às conferências anuais, não há modificações às conferências centrais em termos de financiamento e todo o financiamento vai através do Fundo Episcopal. Todos os sistemas de apoio e políticas financeiras são estabelecidas pelo GCVA como administradores do Fundo Episcopal e todos os bispos são bispos de toda a Igreja. E os bispos extra não estão propriamente associados com um número individual, mas nessa situação se vêem perante vós, como vemos aqui, o que temos aqui, deve haver um montante suficiente para apoiar as seguintes atividades em termos por área geográfica. Depois dos 5 bispos pode haver outros com base na capacidade para financiar cada área geográfica. O custo total para bispos adicionais, dividido pelo fundo, vai ser a questão. Precisamos de saber quais são os fundos necessários. E essa é a pergunta importante. E esta é a forma como começamos a tentar ver como podemos fazer isto. Falámos das atribuições das conferências, das despesas gerais e vamos ver então os números, já que isso parece haver uma questão. Aqui estão as implicações de despesas, depois das despesas de cada escritório,
os montantes por jurisdição. Vem aqui, claro que isto só se refere especificamente aos Estados Unidos. Aqui tem uma explicação total. Propusemos então uma linha cronológica sobre como chegar lá, e se repararem nisso, vão ver que a parte do plano que nós estamos a propor há cerca de 8 páginas com várias peças de legislação que falam de cada uma destas questões. E esta é a resposta a um trabalho que nos foi dado pela Conferência Geral. Este trabalho foi bem pensado e é para satisfazer as necessidades ao continuarmos a pensar no futuro da Igreja Metodista Unida. Eu quero agradecer às pessoas que falaram, que trabalharam comigo sobre isto, e agradeço-vos. Bom dia, Igreja. Eu chamo-me George Howard, sou delegado do West Ohio e faço parte das questões das sentenças, das questões das conferências centrais da Junta Geral de Ministérios Globais. E quantos de vós estiveram aqui? Eu estou agora a mostrar-vos, a dizer-lhes aquilo que nos pediram para fazer. Este Comitê Permanente das Questões das Conferências Centrais trabalha entre as Conferências Gerais, constituído por um bispo, um leigo, e cada jurisdição e cada conferência central. Portanto, há várias coisas mais sobre isto, mas o nosso trabalho deram-nos 3 coisas para fazer. Primeiro que tudo, ao recebermos legislação que se aplicam às conferências centrais, e como ouviram, vamos ter 23 conferências centrais e vamos fazer recomendações e apresentar isto Depois pediram-nos para olharmos para o livro da disciplina e ver que peças que eram adaptáveis e que peças não eram adaptáveis pelas conferências gerais. A Diana Sticklimana vai trazer sobre informações. Depois pensámos no plano compreensivo para a África, para substituir 5 bispos em África, e o bispo Palmer vai dizer algumas coisas sobre isso. Palmer será essa? Antes do bispo Palmer vir aqui, eu queria fazer algumas observações sobre as funções dos bispos em África. Na minha experiência, as expectativas são diferentes dos bispos dos Estados Unidos. Por exemplo, uma das expectativas é que há, por exemplo, 20 ou 40 pessoas quando nós vamos a um bispo em África. Cada manhã já estão a falar acerca de aconselhamento matrimonial, finanças, o estado da igreja, trazem todos os problemas deles até ao bispo. Faz-me lembrar Moisés, e isso acontece todos os dias na vida de um bispo africano. A segunda coisa é que são líderes nacionais, são os líderes nacionais. Os líderes nacionais também vêm ter com eles quando há crises, como a crise da Ebola, do vírus. Foram eles que apoiaram a nação. Quando há guerras que existem, são também os bispos africanos que têm que vir e mediar muitas vezes a paz. Muito diferente daquilo que acontece neste país. E a terceira coisa é que há partes das suas áreas episcopais que não têm igrejas metodistas unidas, e estes bispos têm que liderar campanhas de evangelismo para começar novas igrejas. Muito diferente daquilo que acontece aqui. Muito obrigada. Senhor Bispo. Bom dia, obrigado, irmão Jorge, colegas, e bom dia a todos vós. Tal como foi dito anteriormente, a Conferência Geral, que vai se encontrar em 2020, não está ligada a algo que tenha sido previamente decidido, exceto aquilo que a Heather disse, que nos deu algum trabalho a fazer. Alguns dos trabalhos que nós tivemos que fazer nesse comitê das questões das conferências centrais foi ver para que a Conferência Geral aprovou, passarmos de 13 a 18 bispos, um aumento de 5 bispos, para falarmos sobre uma recomendação sobre para onde é que estes bispos iam
e outras recomendações. Portanto, neste slide e noutros sítios vão ver, lembrar-se desse trabalho que nos foi dado como Comitê Permanente para as questões das conferências centrais. Passando rapidamente, o processo incluiu várias conversas para que o trabalho fosse feito não só neste Comitê Permanente, mas também o Comitê do Plano Abrangente da África. Tivemos 3 consultas, duas delas que trouxeram leigos e clero, assim como líderes episcopais de todas as áreas episcopais no continente de África, para podermos falar sobre as recomendações, para podermos obter informações e avaliar os critérios que nós achamos que eram importantes para podermos fazer quaisquer recomendações. Com base nisso, nós tivemos 3 critérios básicos. O primeiro, como veem aí, tem 3 prioridades, coisas que nós pensámos que seriam importantes em termos de liderança episcopal e o que se relaciona com isso. E depois viram na parte dos antecedentes aquilo que o George Howe sugeriu, que é muito diferente sobre aquilo que se passa com as funções dos bispos em África e nas conferências centrais em relação aos bispos aqui nos Estados Unidos. Tal como veem aqui, nós tentámos ter em conta todas estas coisas e encontrar uma interseção para que isso acontecesse nas nossas recomendações. Número de clero ativo, número de zonas, número de membros professantes, em termos das conferências centrais em África, que estão a organizar-se em termos de economia, comunicação e transporte. Mas, no final de contas, estes critérios ajudaram-nos, apesar de termos vários cenários, várias possibilidades. Há várias petições no ADCA que receberam então agora eletronicamente, ou que passaram agora para os nossos escritórios ou casas, e as nossas recomendações acerca destes bispos está neste slide. É que haja na África, na Conferência Central Africana, novas duas áreas, com a sugestão de que elas possam acontecer. As áreas têm que ser, e os nomes das conferências centrais são da responsabilidade da Conferência Central. No entanto, tudo isto faz parte da conferência, que há 2 novas áreas episcopais sugeridas no Burundi e uma segunda no Zimbábue, que a Conferência Central do Congo vai receber 2 novas áreas episcopais, que seriam no Katanga do Norte e na zona episcopal do Congo Sul. E também na Conferência Central da África Ocidental, uma nova área episcopal que seria na Nigéria, o que criaria 2 áreas episcopais na Nigéria. Uma outra petição em relação a isto é que o número total de 4 conferências centrais em África, portanto, um número de 4 conferências centrais em África e renomear as que existem. Portanto, nós recomendamos que existam 4 em África. Temos a Conferência Central da África Ocidental, a Conferência Central da África, a Conferência Central da África do Leste e a Conferência Central do Sul. Portanto, temos aqui, isto está aqui neste mapa, mostra-nos onde estas conferências existem. A que vem no azul é a África do Sul, portanto, depois a outra vamos ter a zona do Congo Central, que representa a Conferência Central de África. E a nossa recomendação é que a zona verde continuará a ser a proposta, será que a Conferência Ocidental será de África Ocidental, Conferência Central
de África, e a Conferência Central do Leste e a Conferência Central do Sul, tudo isto em África. Mas uma outra questão que já está a surgir, à luz de tudo aquilo que está a acontecer desde 2016 e em termos daquilo que está a acontecer em 2019 e as conferências que temos, em termos de recursos que estão a declinar, a contração, portanto, das reservas. Porque isto? Há uma resposta muito simples. Os delegados de 2016 pediram este relatório e nós, como Comitê Permanente, nós achámos que não podíamos ignorar a Conferência Geral de 2016 e não fazer o trabalho por causa de outro tipo de informação que estava a surgir. Portanto, a Conferência Geral de 2020 pode decidir como achar conveniente. Obrigado, Bispo. Eu sou Dina Sticklimauer e sirvo como diaconisa na Conferência do OAI, diretora de Ministérios Conexionais, e tenho servido neste comitê. Eu tenho 3 minutos. Só tenho 1 minuto. Eu vou dizer aquilo que é o livro da disciplina em 3 minutos. Vamos ver se posso então fazer tudo isto. Da disciplina vai ser uma tentativa que nos foi dada pela Conferência Geral para vermos aquilo que é essencial, que nos junta, que nos reúne uns aos outros em todo o mundo e em aliança uns com os outros, tendo em conta que o pacto, a aliança, nos leva a juntar-nos uns com os outros em Deus. Portanto, graça, responsabilidade e relações. O nosso livro da disciplina, que tem mais de 800 e tal páginas, não se aplica a várias culturas diferentes. O que nós estamos a tentar fazer é ver aquilo que nos junta uns aos outros e que nos dá liberdade para as várias regiões, para as conferências possam desenvolver aquilo que faz sentido no seu contexto. Porque é que isto é importante? Todos sabemos que o nosso ministério é contextual. Como eu faço ministério em Colombo, na zona de Colombo, diferente do que acontece no Congo, por exemplo. Nós ouvimos histórias, ouvimos as narrativas da vida em ministério, noutros países em que as pessoas têm que andar até 2 semanas para poderem ir a uma sessão da conferência anual. Portanto, nós sabemos que as coisas são muito diferentes lá e é muito importante aquilo que realmente nos une, em vez de ditar como tudo deve acontecer nessas zonas. E como é que vamos dar a cada um de nós a liberdade, e lembramos que o livro da disciplina foi criado quando éramos essencialmente uma igreja centrada nos Estados Unidos. Alguém disse ontem que se nós pudermos ver aqueles que são uma extensão de nós próprios, isso é uma opinião colonial. Nós queremos viver em aliança em vez de tentar influenciar as nossas culturas à volta do mundo. Portanto, nós queremos que é muito importante, e mesmo ainda agora, mais ainda agora, o que é que significa para nós manter essa identidade global, que dá valor a cada um de nós e que confia em cada um de nós, que os líderes na Katanga do Norte vão liderar de maneira que faça sentido nas suas zonas. Portanto, nós queremos que é muito importante e que nos vai permitir e dar a oportunidade para podermos estar a ver aquilo que se passa com uma visão a nível internacional e mundial, para ver a verdadeira beleza daquilo que Deus criou e da diversidade, tendo em conta que Deus nos pede para ter em conta a diversidade, para nos multiplicarmos. Isso vai ajudar-nos a multiplicar a missão metodista unida, para nos poder unir a todos em aliança. Portanto, o que nós gostaríamos de pedir-vos que façam é que nós não somos uma agência, este Comitê Permanente, nós fizemos isto em todo o quadriênio, com parceria do Comitê de Fé e Ordem, da Mesa Conexional e membros da Comissão de Estudo. Portanto, não foi...
nós tivemos que angariar os fundos para que a versão preliminar do livro da disciplina pudesse ser impressa e traduzida nas várias línguas, e isso vai estar no ADCA. Por favor, leiam essa versão preliminar que está lá. Nós queremos que lessem isso para poderem entrar em consultas a seguir à Conferência Geral, para poderem dar feedback à Comissão Permanente. É a vossa oportunidade para as pessoas em todo o mundo verem o produto do nosso trabalho, para verem que talvez isto seja demasiado detalhado e talvez seja melhor não estarmos nesta peça não adaptável, que é a peça que só as conferências gerais podem emendar, e por aqui onde estas nossas conferências regionais podem adaptar. Por favor, leiam isso, entrem em diálogo, e a Comissão Permanente vai continuar a trabalhar com o pessoal das conferências centrais, nós não somos uma agência, portanto não podemos dar-lhes nenhum e-mail. A segunda coisa é que existe legislação que vai chegar até vós, que vos vai pedir para continuar o mandato, para continuarem a trabalhar nesse livro da disciplina geral. Nós vamos talvez fazer modificações e queríamos ter a liberdade de acrescentar outras palavras. Nós queremos mudar algumas para aqui e para ali. Nós queremos entrar, para que isso saia do contexto nos Estados Unidos, precisamos de acrescentar algumas palavras e vai ser difícil mudar uma frase para aqui e para ali. Portanto, isto é o pedido que vos estamos a fazer, a autorização para acrescentar essas palavras. Para mantenham este comitê permanente para as conferências centrais, que é um grupo extraordinário. A pastora Betty pediu-nos que nos ouvíssemos cuidadosamente uns aos outros. Muito obrigada. Este comitê permanente das questões das conferências centrais é um dos corpos, de umas entidades de liderança da Igreja que nós temos nas conferências centrais. Já que temos aqui intérpretes, porque temos essas ideias muito internacionais, toda a gente pode fazer perguntas, façam devagar essas perguntas, portanto têm que falar devagar. Nós vamos pedir a todos os nossos para que os nossos intérpretes possam ajudar. Será que alguém tem perguntas? Podem ir até aos microfones. Portanto, faça então a sua pergunta. Bom dia, eu sou Jéssica Pias, faço parte de uma conferência nos Estados Unidos. Esta pergunta é para si. Eu sei que a conferência de 2016 foi praticamente há 4 anos, mas se me lembro corretamente, eu pensei que havia uma sugestão inicial, que havia 4 bispos adicionais para a Conferência Central e um para as Filipinas. Mas se eu não me estou a lembrar, não sei se houve uma modificação, nos pudesse ajudar a compreender porque é que fizeram essa mudança. Aquilo que eu me lembro, em termos da maneira como o comitê fez o trabalho, é que a petição era específica. A primeira linha em que eu falei rapidamente tem a linguagem da petição. Será que houve alguma conversa sobre a parte da região das Filipinas? Será a sensação de que é necessário, mas que nós não estamos a atentar, ou que os fundos não estão a ser atribuídos? O comitê permanente não falou, não teve essa conversa, portanto eu não vou dizer que essa conversa não aconteceu. No entanto, isso não foi discutido no Comitê Permanente das Conferências Centrais, as questões para as Conferências Centrais. Talvez seja da parte das Filipinas apresentarem algo para ser considerado como uma prioridade adicional, para ser considerada. Mais uma clarificação que o nosso Comitê Permanente das Conferências Centrais é que fizemos uma avaliação das áreas episcopais dentro das Conferências Centrais das Filipinas. Tivemos equipas que passaram cerca de uma semana em cada uma destas 3 Conferências Centrais
conversaram com líderes, cleros, líderes leigos e foi recomendado dessa equipa, em consulta com os bispos atuais, e foi aprovada pela Comissão Permanente, é que atualmente as Filipinas, como Conferência Central, têm a liderança episcopal de que necessita e que há informações sobre isso no nosso comitê permanente, do relatório do nosso comitê permanente no ADCA. E agora temos aqui mais uma pergunta única exclusivamente. Eu sou McIntyre da Flórida e queria fazer esta pergunta ao Bispo Palma. Duas coisas que eu queria perguntar. De onde é que vai sair este financiamento para os 5 novos bispos e se o orçamento tiver que ser mudado devido às necessidades de finanças, como é que vamos reduzir o número de 5 e quais são as áreas de prioridade, se isso tiver que ser feito. A segunda parte, a primeira parte, neste slide, no primeiro slide que tem a legislação especificou que o financiamento para esses 5 novos bispos deveria ser incluído no orçamento quadrienal. Portanto, no ADCA, o orçamento para o Fundo Episcopal para o próximo quadriênio está incluído lá. E isso fez parte do mandato, houve trabalho de colaboração e o GCFA está a continuar a trabalhar muito arduamente para isso. Portanto, o fundo já está preparado. Para outras questões, eu não posso falar, mas alguém das Finanças e Administração possa falar sobre isso. Qual foi a segunda parte da pergunta? Se o financiamento tiver que ser movimentado modificado em relação ao protocolo, como é que vamos reduzir? Se não precisarmos de 5, e se há prioridade em várias áreas? Será que isso pode ser para que as prioridades sejam... Este grupo de trabalho abrangente para a África, com as Finanças e Administração, discutiram algumas possibilidades. Todas essas discussões tiveram lugar em 2019, passaram a mediação, passaram depois para o protocolo e concentraram-se especificamente nos limites, nas restrições do fundo episcopal, que são bem conhecidas em toda a Igreja. Portanto, tem havido alguns cenários e se isto ou aquilo, precisamos de priorizar, e isso já foi referido por alguns, como em termos desses 5 bispos, para onde é que irão primeiro. No entanto, a petição frente aos delegados satisfaz o critério da legislação, que era fazer o trabalho sobre os 5 bispos e onde é que eles seriam colocados. Eu queria acrescentar que o Comitê Permanente é um corpo constante que se encontra até à Conferência Geral e vão estar presentes lá na Conferência Geral. Se o plenário sugerir uma resposta diferente, eles estão lá para fazer uma recomendação e voltar ao plenário da Conferência Geral.